paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente, estivemos ali pela manhã orando esta mesma palavra e agora estou aqui para esmiuçar um pouquinho mais ela com você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, doce Espírito Santo, que o Senhor me conduza na revelação da Tua palavra, no discernimento, na sabedoria, em tudo aquilo, Pai, que a Tua palavra carrega de conhecimento e transformação para as nossas vidas. Eu me coloco agora como um canal de bênção em Tuas mãos, Espírito Santo, que o Senhor venha me conduzir para a revelação da Tua palavra e a transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler aqui com você a palavra que diz: enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para ele, Jesus disse: Vão, mostrem ao sacerdote. Eles obedeceram e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: levante, siga seu caminho. Sua fé curou e o salvou. E meditando nessa palavra, vemos que tem muitas nuances aqui em relação ao tema. Porque Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, né? E ele estava ali atravessando uma fronteira. E ao entrar na cidade, esses homens estavam ali. Então, Jesus, né, estava indo e esses homens também, um de uma direção e outra de outra. E aí, nessa fronteira, né, logo que Jesus entra na cidade, 10 homens leprosos foram ao encontro de Jesus e clamaram a ele. Manteram uma certa distância, mas falou: Mestre, tem misericórdia de nós. Então, aqui vemos o seguinte: Jesus, ele estava no lugar certo e na hora certa. E aqueles homens também. Só que aqueles homens, eles queriam o quê? Cura. Porque eles eram marginalizados, eles eram excluídos, eles eram tidos como impuros, porque a lepra, né, de alguma forma, naquela época, os tornavam eles foram da sociedade ali. Eles não tinham a convivência comum com todo mundo. Eles tinham que ser separados. E aqui, eles mantendo, ainda diz aqui a Bíblia, mantendo uma certa distância, eles ergueram a voz e suplicavam: Jesus, tem misericórdia de nós. Porque a lepra era passada. Então, um grupo de leprosos caminhando junto, ok, todo mundo tinha lepra. Eles não podiam se aproximar, né, das pessoas, para que elas não pegassem também e eles também não se tornassem impuros ali. Então,
Eu me recordo até do pastor no domingo, ele ter falado que eles balançavam um sininho ainda, né? De alguma forma, e denotavam ali que de fato eles eram homens leprosos e ninguém poderia se aproximar. Então, eles respeitaram esse espaço em relação a Jesus e gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus deu uma ordem para eles, né? Vão ao sacerdote e se mostrem. Aqui há o quê? Primeiro passo de tudo. Jesus entra naquela cidade, existe um grupo de leprosos que mantém uma certa distância e clama: Jesus, tem misericórdia de nós. Primeiro passo, momento certo, na hora certa, um encontro perfeito. Eles pediram, eles clamaram a Jesus. E Jesus tão prontamente deu uma ordem: vão e mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram. Enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Então, eles não foram só curados, né, pela fé, mas pela obediência da orientação de Jesus. Então, aqui diz que enquanto eles estavam a caminho, então foi o quê? No processo. Se no processo eles foram curados, eles obedeceram prontamente. Eles não esperaram Jesus falar, sejam curados, e a lepra sumiu, né, deles, e aí eles foram se mostrar ao sacerdote. Não. Jesus disse, vão e se mostrem ao sacerdote. Ali unia a direção da palavra de Deus, mas a obediência e a fé que eles tinham. E enquanto eles estavam a caminho, a lepra desapareceu. Porém, quando percebeu que havia sido curado, um deles não foi imediatamente se mostrar ao sacerdote, mas ele voltou, ele retornou e foi glorificar Deus em alta voz. Aí ele se ajoelha aos pés de Jesus, mas ele não tinha como expressar a gratidão dele. E aquele homem era samaritano. A gente sabe que os samaritanos e os judeus tinham ali uma rivalidade, né? Então significa que esse homem estrangeiro, samaritano, reconheceu antes mesmo de se mostrar ao sacerdote, mostrando, olha, Jesus é real e ele me curou, ele foi agradecer. E aí entra um tema dessa live. O que você quer? O dono da bênção ou a bênção somente? Porque 9 aqui, e aí Jesus continua. Jesus perguntou a ele, não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, o que isso traz de reflexão para minha e para a sua vida? Né? Que estamos vivendo um processo difícil, estamos passando pela prova. E aí a gente clama a Jesus, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, e aí Jesus vem com uma cura. Só que a gente corre falar para todo mundo, né? Ou volta e faz como esse samaritano fez. Em meio ao processo da cura, no meio da caminhada, ele voltou, se ajoelhou, e aqui a palavra diz que ele não sabia como expressar a sua gratidão. E a Bíblia ressalta, ele era um homem samaritano. E Jesus pergunta para ele, não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Será que eles se esqueceram de virem glorificar a Deus pela bênção que eles receberam? E aí entra o quê? Na questão da religiosidade, porque de alguma forma, por mais que eles obedecessem a Deus,
Por que só um voltou? Por que só um voltou a agradecer Jesus, ao invés de mostrar a bênção? Então, saiba que todo o processo que você está passando, diante da vitória que Jesus concede a você, volte e retorne e o agradeça. E depois você conta a sua bênção. E depois você mostra quem Jesus é na tua vida. Mas primeiro vá à fonte e agradeça, assim como esse samaritano. Que nesse processo você não se esqueça de quem te entregou a bênção e o glorifique. Porque a maioria das pessoas, né, não vou dizer a maioria, mas boa parte, elas vão até Deus porque precisam de algo. Ah, eu vou até Deus porque eu preciso de uma bênção. Ah, eu vou até Deus porque eu quero que meu filho saia das drogas. Ah, eu vou até Deus porque o meu casamento está acabando. Ah, eu vou até Deus porque eu preciso que Deus mude a minha situação financeira. Aí quando recebe a cura, quando recebe a bênção financeira, quando recebe a restauração do casamento, quando recebe a bênção, sai contar, mas não volta a agradecer. E aqui Jesus está dizendo assim, ó, você voltou, você reconheceu. E aqui diz que ele não tinha palavras e ele estava de joelhos agradecendo a Jesus por aquela bênção. Então que eu e você possamos, antes mesmo de contar a bênção, agradecer ao dono da bênção. E sabendo que maior do que a bênção é ter o dono dela conosco. Me remete agora uma lembrança de Davi, porque Davi, ele havia pecado contra o Senhor. E Davi era dono de um reinado, tinha inúmeras mulheres, era um homem poderoso. E aí, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele disse o quê? Senhor, retira tudo que eu tenho, mas não retira a tua santa presença de mim. Não retire o teu Santo Espírito, não se retire da intimidade comigo. Então, Davi mostra que mais importante do que o reino, de toda a riqueza, de todas as mulheres, de todo o status do eu, Davi, era não perder a presença do Eterno. E aqui esse rapaz também exemplificou isso. Ele deu honra a quem o curou antes de contar a bênção, antes de mostrar a cura ao sacerdote. Então, aqui Jesus viu a intenção do coração dele. Olha, ele estava interessado na cura, mas dentro da cura, ele também estava interessado em agradecer ao dono da bênção. E ele voltou. No meio do caminho ele voltou, antes mesmo de se mostrar o sumo sacerdote. Então, assim como Davi pediu para Deus, né, não retirar a presença dele da vida de Davi, esse rapaz, antes de se mostrar ao sumo sacerdote ou a quem quer que seja que ele foi curado, ele voltou e teve gratidão àquilo que Deus estava fazendo por ele, aquilo que Jesus estava fazendo por ele. Então, que eu e você possamos aprender com essa história, que antes mesmo de receber a bênção, a gente dê a honra ao dono da bênção. E não queira só a bênção, mas que a gente busque ter uma caminhada de intimidade com o dono da bênção. Porque se temos Jesus, temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada. A gente pode passar por lutas, a gente pode passar por tribulações, a gente pode passar pelos processos da vida. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Porque inúmeros versículos de vários livros na Bíblia diz: Jesus era o quarto homem que estava na fornalha. Jesus enviou ali um anjo e estava com Daniel na cova dos leões. Então, em todo tempo, Jesus está conosco. Significa que o mais importante não é a bênção. O mais importante é manter esse relacionamento da presença, esse relacionamento de gratidão, esse relacionamento com o dono da bênção. Porque o dono da bênção, estando conosco, a palavra diz, comigo, tudo é possível para você.
Comigo você é mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é conosco, o dono da bênção está conosco, quem se levantará contra nós? Aonde você vê em algum momento de Gênesis ou Apocalipse que Deus perdeu alguma batalha? Nenhuma. De Gênesis a Apocalipse. Ele venceu. E ele vence com todos aqueles que permanecem fiel a ele, que permanecem o buscando. Então saiba que mais importante do que o milagre, mais importante do que a bênção, é o dono da bênção. Acentue sua intimidade, seja grata a ele, glorifique a ele e exalte o nome dele. Amém? Que eu e você possamos aprender, assim como esse samaritano fez. De joelhos ele voltou e agradeceu a Jesus pelo milagre. E ali ele honrou a Deus em primeiro lugar, glorificou a Deus em primeiro lugar, e tão somente depois foi se mostrar ao sumo sacerdote. Amém? Eu gostaria de orar por você. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Pai, assim como foi este homem samaritano, ele tinha um problema, ele tinha uma doença, ele era excluído da sociedade. E eles clamaram, os 10 clamaram de longe: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí o que significa? Jesus entrou com providência. E verdadeiramente voltou a agradecer. Que possamos ser como esse samaritano, Pai, e sermos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Queremos o Senhor, o dono da bênção, não somente a bênção só retrata quem Tu és em nós e através de nós. Então glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, rendemos gratidão e louvor a Ti, por ser quem Tu és, o dono da bênção, aquele o qual precisamos como o ar que nós respiramos. Assim Te bendizemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Deus te abençoe.